vocês perceberam, a Angelita encerrou o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos agora recomeçar novamente, porque o nosso estudo aqui, o nosso trabalho é fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras confiáveis da doutrina espírita. Como vocês também já devem ter percebido, a doutrina espírita tem uma vastíssima obra. Então, hoje, dando continuidade, nós vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. A codificação do Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, é constituída de quatro partes. Primeiro, prefácio, que é assinado pelo Espírito de Verdade, que segundo o Evangelho segundo o Espiritismo é o próprio Cristo que o assina. Como veremos neste mesmo capítulo, no item 7, que leremos no final da palestra. Segundo a introdução, onde Kardec nos fala do objetivo desta obra e nos orienta de que forma que devemos estudar o Evangelho. Antes de nós começarmos a estudar qualquer obra, é importante nós estudarmos a introdução, porque ali vocês vão perceber em qual objetivo que foi escrita aquela obra. Em terceiro, o Evangelho propriamente dito, que é composto de 28 capítulos, nos quais estão contidos uma coletânea de ensinamentos de Jesus, selecionados por Kardec, comentários de Kardec, que são todos aqueles comentários, todos aqueles textos sem assinatura, as instruções dos Espíritos, assinado por vários espíritos que contribuíram com a codificação, e esses textos também foram selecionados por Kardec entre vários textos recebidos de vários espíritos de várias categorias. Segundo Kardec, ele não escolheu os textos só de espíritos mais elevados, para que nós pudéssemos compreender que no mundo espiritual existe toda a escala de espírito, todas as categorias do espírito. Claro que ele não escolheu aqui as orientações de espíritos inferiores, mas ele escolheu de espíritos intermediários a espíritos mais evoluídos. E por fim, coletânea de preces, que foi isso que a Angelita acabou de passar para vocês. E nem coube falar hoje a respeito das 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. No capítulo 1, item 55 da Gênese Espírita, Kardec nos diz que a doutrina espírita é fundamentada em fatos. É importante a gente perceber que Kardec, na codificação do Espiritismo, ele fez a codificação observando fatos. Ele partiu daquele que conhecia, comparando com o que não conhecia e provando os fatos a ele apresentados. Ele diz também que com o progresso e a fé racional, passamos a compreender de forma mais clara e lógica aquilo que até então compreendíamos por falta de conhecimento e com a fé cega de forma equivocada. E nem coube falar hoje a respeito das 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo,
E segundo Herculano Pires e muitos outros estudiosos das Sagradas Escrituras e do Espiritismo, Javé não é Deus. Para quem conhece um pouquinho que seja do Antigo e do Novo Testamento, basta comparar as características do Deus Javé, perverso, ciumento, genocida, da lei do olho por olho, dente por dente, que Moisés nos apresenta, com Deus Pai amoroso, misericordioso, que nos ensina a perdoar 70 vezes 7, isso quer dizer infinitamente, quantas vezes for necessário, amar o próximo como amamos a nós mesmos, fazer ao outro tudo o que gostaríamos que nos fizesse, que se alguém nos bater numa face, para que ofereçamos a outra, que se alguém nos convidar para caminhar 1000 passos, que caminhemos com ele 2000 passos, com o Deus que Jesus nos apresenta. Esse é o Deus que Jesus nos apresenta. E tem muito mais qualidades. Para que possamos perceber que o Deus de Moisés, Javé, e o Deus de Jesus são criaturas, ou seres, ou entidades, ou energia, dê o nome que vocês quiserem, são indivíduos completamente diferentes. Ficou condicionado na nossa memória que foi Moisés quem revelou o Deus único. O Deus único, Javé. Mas Abraão viveu em torno de 700 anos antes de Moisés, e ele já fazia referência ao Deus Javé, como quando Javé pediu a Abraão o sacrifício do seu filho Isaque, no capítulo 22 da Gênese do Antigo Testamento. Javé, Iavé, Jeová. Em torno de 70 nomes, mais ou menos, são referências a Deus no Antigo Testamento. Mas nenhum desses deuses que se refere ao Antigo Testamento é o mesmo Deus que Jesus nos apresenta. Os 10 mandamentos foi recebido por Moisés através de um fenômeno mediúnico de efeito físico. Aonde esse fenômeno de efeito físico gravou na pedra os 10 mandamentos. Moisés era um médium extraordinário. Tinha praticamente todas as mediunidades de forma bastante ostensiva. Então, por esse fato, é possível e é normal que realmente ele tenha recebido a pedra com os 10 mandamentos. Mas com certeza não foi de Javé. Kardec nos diz que há duas partes distintas nas leis mosaicas: as leis morais, promulgadas sobre o Monte Sinai, esta imutável e invariável, e é válida de todos os tempos, e o seu caráter é divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, que são leis civis ou disciplinares. Essas leis são variáveis, transitórias, se modificando com o tempo e se adequando à evolução de cada país, de cada civilização, como qualquer lei civil. As leis de Moisés
é um código de 613 leis, obrigações e atribuições. Entre elas estão leis positivas e negativas. Para dar autoridade às suas leis, Moisés as atribuiu a uma origem divina, como fizeram todos os outros legisladores da antiguidade. Kardec nos fala que a autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. E é evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos: não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. Kardec está se referindo neste comentário a respeito das leis mosaicas, a lapidação, que é o apedrejamento até a morte. Ninguém em sã consciência pode acreditar que o mesmo Deus que dita a lei, não matarás, é o mesmo que ordena matar, pois isso seria uma contradição. Disse Jesus: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J, ou último ponto. Então, quando Jesus diz que não veio destruir a lei, ele está nos dizendo que ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessas leis os princípios dos deveres para com Deus, para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente dita, Jesus, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzir em essas palavras: amar o vosso Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O segundo é semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E estes dois mandamentos estão sujeitos a toda a lei de Deus e dos profetas. Então Jesus quer dizer que qualquer lei, em qualquer tempo, em qualquer época, que estiver em desacordo com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, são contrárias às leis de Deus. No item 4 deste mesmo capítulo, Kardec diz textualmente: mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que havia anunciado no seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. A quem será que Kardec está chamando de um legislador moralista, sem outra autoridade a não ser a sua palavra? Kardec está se referindo a Moisés, pois é a respeito de Moisés que este capítulo está tratando. Nós não estamos aqui falando de outro assunto, estamos falando de Moisés. Portanto, o comentário que Kardec faz é a respeito de Moisés.
Kardec continua nos falando que Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhe o caminho que o conduz até lá. Os meios de se conciliarem com Deus, que é tudo aquilo que a Angelita acabou de falar. E os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. O reino dos céus, que Kardec se refere, não é um lugar distante, circunscrito. Jesus nos diz que o reino dos céus está dentro de nós. E Ele nos oferece o seu Evangelho como manual, como bússola de comportamento, nos orientando que a lei do amor é o único caminho que nos conduz a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho que vos conduz a Deus. Eu sou o caminho, ninguém chegará ao Pai senão por mim. E Kardec diz que é através da reencarnação, e só através da reencarnação, que é que ele chama de marcha das coisas futuras, alcançaremos o nosso destino, que é chegar ao estado de espíritos puros. Mas Jesus não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o princípio, o germe das verdades, que ele mesmo declarou não poder ser então compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos, que o progresso viesse antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir desenvolvimento dessas ideias. E era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. E na época certa, com a humanidade um pouco mais evoluída, Jesus nos envia a terceira revelação através de Kardec, com a participação de um grupo de espíritos superiores e presidido pelo próprio Cristo. É esta constatação nós veremos no item 7 desse mesmo capítulo, que irei ler na íntegra, para que não reste dúvidas. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar ao homem as provas irrecusáveis da existência e da natureza do mundo espiritual, as suas relações com o mundo material, a comunicação com os espíritos. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. Do Novo Testamento, no Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes dos céus. Em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários, trata-se de qualquer maneira de seres coletivos, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo dos seus conhecimentos e as luzes para fazê-los conhecer o mundo e a sorte que ele nos espera. Nós, como espíritas, que conhecemos a escala espírita, que nós temos a primeira escala, que são dos espíritos superiores, a segunda escala, que estão os espíritos intermediários, e a terceira escala, que são os espíritos inferiores, entre eles estão os espíritos perversos e outros mais. E quando nós analisamos o Velho Testamento e todo o comportamento de Javé, de Jeová, de Iavé, que são todos a mesma personalidade, nós vamos perceber que eles se encaixam na terceira escala.
Nós espíritas fomos orientados desde o princípio que nossa fé deve ser raciocinada. Kardec nos diz que não devemos ter nenhum constrangimento para analisar tudo e qualquer coisa, mesmo que esteja assinado por Jesus Cristo, que o que vale não é a assinatura, que o que vale é o conteúdo. Então, gostaria que vocês observassem isso e, se tiverem curiosidade e quiserem confirmar tudo que eu estou dizendo aqui, que eu não sou dona da verdade, pesquisem, estudem. Estudo não ocupa lugar. E para finalizar, como eu disse no começo, que o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Vou ler para vocês o item 7 do capítulo 1, na íntegra, para vocês compreenderem. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. E ele não veio destruir a lei de Jesus. E Jesus não veio destruir a lei de Deus. Mas o Espiritismo desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, aquilo que foi dito de forma alegórica, simbólica. Ele vem cumprir na época predita o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, o Espiritismo é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se espera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Acredito que esse texto, retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7, deixa bastante claro. Tenha todos uma boa tarde, fica todos em paz, um ótimo final de semana, uma ótima semana. Você vai fazer a prece? Faço. Agora eu convido a todos para unirmos os nossos pensamentos e dirigir as nossas preces, os nossos agradecimentos, por que não também os nossos pedidos, ao nosso amado Mestre Jesus. Para isso, eu os convido a cerrar os olhos, a sentar de forma bastante confortável, a relaxar o corpo físico e buscar esvaziar as suas mentes. Agora eu convido a vocês a visualizar a figura do nosso Mestre Jesus da forma que cada um individualmente acredita que ele seja. Procura reter essa imagem na sua mente. E agora respirando bem fundo. Senhor Jesus, eu sei que neste momento estás comigo. Eu sei que se faz presente entre nós, Senhor, pois Tu nos prometeu que quando estivéssemos unidos em Seu nome, conosco Tu estarias. Eu rogo a Ti, Senhor, que neste momento impõe as Suas mãos sobre a minha cabeça. Ah, Senhor, o Senhor conhece todas as minhas enfermidades. Conhece também, Senhor Jesus, todas as dificuldades, as minhas imperfeições, as minhas angústias, as minhas ansiedades, enfim, conhece até aquilo que eu não confesso a mim mesmo.
Então, nesse momento, Senhor, eu te suplico que com as suas energias impregne meu corpo e meu espírito das suas energias amorosas, benfazejas, salutares. Desliza, Senhor, as suas mãos pela minha cabeça, deslizando os dedos pelos meus cabelos, como o cafuné da mão de uma criança. Ó Senhor, acaricia as minhas faces, me entrega junto a seu peito um abraço apertado. Quero dizer-te, Senhor, que te amo. Do mais fundo do meu coração e do meu espírito, quero estar sempre contigo, mas às vezes não consigo, porque às vezes, Senhor Jesus, escorrego nas minhas imperfeições. Mas tu conheces minhas fraquezas, a minha pequenez. E como Pai amoroso, que sabe que a criança não conseguiu vencer ainda, tu nos carrega pela mão. Obrigado, Divino Mestre. Não me deixe, Senhor, nem nos momentos, nos felizes, nos tristes, nas dificuldades, como nas facilidades. Mestre divino e amigo, fale sempre aos meus ouvidos para que eu esteja sempre a palavra certa na hora certa. Permita, Senhor, que eu possa oferecer sempre meu ombro amigo a quem necessita. Que a minha voz, Senhor Jesus, levante apenas para te louvar. E que minhas mãos sejam instrumentos de semear o bem. Com a firme certeza, Senhor Jesus, de que está entre nós, eu rogo a Ti mais uma vez, estenda os mesmos benefícios que agora recebemos aos nossos lares e aos nossos familiares.